Liga aí. Ligou? Mas é pra ligar onde? Na verdade, é claro. Ah, é? Tem que ser ligado na verdade. Ligado na verdade. E estamos aqui com mais um podcast que é quase igual ao podcast do Augusto Nicodemos em poucas palavras, porque é só 15 minutos, cara. É rápido, tem que ser de fato em poucas palavras. Tem que ser em poucas palavras, né? Só que lá eles ainda conseguem, né, trazer a explicação em média 12 minutos, aí tem umas vinhetinhas. A gente enrola tem que uma é uma música, beleza. e a gente vai direto no assunto e ainda passa do tempo às vezes, tem que editar tem que alguma cortar, coisa. tem que eliminar o Inácio da gravação. Não, pode não. Meu amigo Yuri, prazer recebê-lo aqui na nossa presença virtualmente, cara, beleza? Essa sala virtual, tudo bem? Como é que tá as coisas aí em Sobral? Tudo bem, graças a Deus. Eu ia falar que tá quente, mas acho que eu sempre falo isso. Não tá tão quente agora. Cara, tá chovendo, Sobral na já verdade. foi a cidade mais quente do Brasil, né? Nova Russas é o inferno, né? Sobral é o lado de Que fogo. isso, cara? É, Que isso? É pior que é, cara. ofendido aqui. É uma prévia do inferno, É né? uma prévia, é estágio, né? Peca tanto que Deus tá aí, ó. Tamo junto no Ligado na Verdade. Tá bom, vamos falar sério agora. Yuri, em poucas palavras, se apresente aí rapidamente pra gente recordar quem é você. Meu nome é Yuri, eu tenho 23 anos, sou casado com a Rafaela, pai da Aurora, moro aqui em Sobral, mas já fui membro aí dessa igreja durante, sei lá, uns 7 anos, né? Que Igreja igreja, Augusta. macho? Qual a Que igreja? igreja? Que igreja é essa? Ah, a Igreja Cristã Evangélica de Nova Russa. É isso, né? Beleza. Dessa igreja, eu tranquilo. sou... É porque ele desenhou a nossa igreja, cara. Cara, desenhou. essa igreja A aí. igreja é aí. Esse povo aí. Cara, não fala isso não, cara. Olha só o tema de hoje: linguajar. O Yuri vai trazer a explicação pra gente de acordo com a verdade. Então vamos lá, ficar ligados na verdade. Esse tema é bem pertinente, né? Tava vendo alguns sermões alguns dias atrás a respeito. E sempre quando a gente fala sobre linguajar, é algo que eu creio que as pessoas às vezes não dão tanta moral, tanta atenção. Parece que a gente não liga tanto pra isso, né? A gente liga pra outras coisas, sei lá, pornografia, né? Imoralidade, isso, aquilo, outro. Mas às vezes parece que quando é sobre a fala, né? A gente meio que protela um pouco e tudo. E um texto aqui que eu escolhi como base pra gente desenvolver esse pensamento é lá o de Efésios 4, o versículo 29 e o versículo 30 fala o seguinte: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Então, é interessante que a nossa fala é como se fosse um instrumento de graça na vida das outras pessoas, né? Quando a gente fala conforme Deus quer, quando a gente busca, na nossa fala, edificar as pessoas, quando a gente busca falar das coisas de Deus, então falar de uma forma que Deus seja glorificado. E o interessante é que o texto fala conforme a necessidade, ou seja, quando for preciso, né, você fala, e muitas vezes a gente acaba falando demais, então falando muita besteira, né, coisas que são totalmente desnecessárias. Ou então junta tudo, fala demais e no momento errado e ainda fala besteira. Exatamente, Interessante que o pessoal pensa que palavra torpe, né? É só palavrão, não, cara. Fofoca, murmuração. Nossa, coisa. exatamente, cara. Exatamente. E se a gente não cuidar, a gente acaba fofocando, né, sem saber, sem perceber que a gente tá fofocando, cara. É porque se torna só chegar... uma questão cultural, meio que vira um hábito, né? Exatamente. Aí eu chegar ali na Rafa e Rafael, o Inácio fez tal coisa, ó. Nada contra ele, mas o Inácio fez isso, cara, acredito. Mas também daquele jeito lá, não tinha como ser diferente, não. E aí nisso, cara, nessas conversas que a gente, né? Isso, meio que... tem muito mais as piadas imorais, né? Coisas imorais, enfim, realmente a língua, cara, ela é muito perigosa mesmo. Sim. Se for usada pro pecado, né? Exatamente. Tem até um texto em Provérbios, só pra cortar, que talvez cortando o raciocínio do Yuri. Desculpe, Yuri. Quebrou. Os comentários de algumas pessoas ferem, mas as palavras do sábio trazem cura. Só pra Provérbios 12 e 18, só pra gente ter uma dimensão do que a gente pode fazer a um nível, assim, mais, entre aspas, humano, com outra pessoa através do nosso linguajar. A gente pode trazer cura, trazer edificação pra vida de alguém, até mesmo espiritualmente, ou dar uma palavra de ânimo, ou pode quebrar aquela pessoa no meio, né? Indiretamente com uma fofoca, falando mal, mesmo sem, entre aspas, sem querer pra outra pessoa, ou mesmo falando na cara da pessoa,
dando uma crítica totalmente destrutiva e negativa, algo do tipo. Isso. E no mundo de hoje, assim, podemos colocar aqui, incluir aqui as redes sociais, né? Você não tá falando, mas tá digitando ali, né? Exatamente. Daí vem as fake news e por aí, vai as O narrativas. seu textão no Facebook, Deus se importa. Ele lê, viu esse textão que você tá escrevendo aí, xingando o outro. Pois é. O Mas cara não tem isso é coragem de muito falar interessante. assim, né, ao vivo, mas tá Exatamente, cara. no grupo de WhatsApp Esse por aí, o é- cara solta tudo que tá dentro. Exatamente. E nós cristãos, meu amigo Yuri, temos que fazer o quê? É isso que eu ia entrar, né? Muito pertinente a sua pergunta. Nos textos que eu separei, tanto de Efésios, a gente também tem uma passagem lá em Colossenses 3:8 que fala: mas agora abandonem todas essas coisas, e ele fala, né? Ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Efésios 5:4 também: não haja obscenidade, nem conversas tolas, né, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Ou seja, todos esses textos estão sempre no contexto de que existe uma mudança de vida, né? Aqueles que experimentaram a transformação por meio do Evangelho, por meio de Jesus, agora devem viver com Jesus, e agora aquilo que eles faziam outrora, né, que era pecaminoso, que Deus repudiava, eles devem mudar. Então, se você mentia, você não deve mais mentir. Se você falava besteira, falava palavrão, tinha uma linguagem imoral, indecente, cara, muda isso aí. E muitas vezes a gente acaba, como eu falei no início, né, a gente prioriza tanto outras coisas que são importantes, mas no caso da linguagem, do falar, a gente acaba desprezando. E aí você imagina uma pessoa que é desse jeito no casamento, né? Onde um dos pilares ali do relacionamento é a conversa, né? O diálogo. A gente precisa conversar, a gente precisa falar bem, falar de uma forma que a pessoa entenda, né? E quando não entende, gera briga, né? Porque a gente às vezes não é claro no pensamento. Uhum. Então, a gente precisa realmente saber como falar. Quando a gente vai lá para Provérbios, por exemplo, nessa até citou um texto aí, lá diz que a sabedoria, né? A gente deve falar com sabedoria e falar e ensinar com amor. Né? E sempre no contexto ali de Provérbios a gente vê como se fosse um contraste entre o insensato e o sensato, né? O sábio e o insensato. Ou seja, o insensato é aquele que fala o que quer, na hora que quer, que fala besteira, né? Que fofoca, e sempre tá ligado ali no contexto onde ele fala as coisas e ele sempre se dá mal, cara. É o cara que sempre que já tá gerando briga, onde ele vai tem contenda, onde ele vai tem discussão, né? Então, a gente deve realmente ficar ligado em relação ao nosso falar. Né? Tiago também, ele chama a atenção dos irmãos lá no capítulo 3, diante de perseguições e de coisas que os irmãos estavam passando, ele fala, olha, vocês devem também tomar cuidado com a língua de vocês, né? Para vocês não ficarem murmurando, para vocês não ficarem falando mal do irmão. Ele diz que a língua, né, é um órgão difícil, né, de domar. Então o cara por isso que ele até fala, olha, que poucos de vocês sejam mestres, né? Porque vocês vão ser cobrados pelo falar de vocês. Falar é algo delicado, é complicado, e vocês devem tomar cuidado. Né? Então, naquele contexto ali, ele fala, olha, irmãos, eu sei que vocês estão passando por isso aí, mas olha, isso não é desculpa para vocês estarem falando mal dos outros, para estarem se maldizendo, para estarem falando bobagem. Né? Vocês devem continuar crentes, né? Apesar da aprovação, apesar da situação, devem continuar falando de uma forma que Deus se agrade, de uma forma que Deus seja glorificado. Pois é, 1 minuto de silêncio agora. Buguei aqui. Eu lembrei que Com a cabeça lá. quando... Eu esqueci agora totalmente quem falou isso, mas acho que era Paulo falando sobre a imoralidade sexual. Nesse caso, assim, que nem se nomeia entre vocês tais coisas. Pra você ver que, às vezes, você, na sua vida pregressa, tem costumes de falar besteira, né? Coisas... práticas erradas ou qualquer imoralidade assim, você acaba trazendo essa bagagem pra dentro da sua nova vida. E que não deve mais fazer parte do seu roteiro ali, do seu... Buguei aqui. De como você vai se expressar. Não deve mais fazer parte Exato. da sua carga cultural aquilo. Você é nova criatura em Cristo e você tem que viver em todas as áreas da sua vida, no seu portar, no seu falar, de forma diligente, de forma que agrade a Deus. Exatamente. E isso vale aqui, por exemplo, no dia a dia, conversando com uma pessoa qualquer, ou como você falou mais atrás, no casamento, que é uma coisa extremamente importante, nos nossos relacionamentos, às vezes nós somos muito falhos e não percebemos coisas simples que acabam magoando muito as outras pessoas. Que a gente Exato. Nossa, deixa cara. passar, cara, assim... Porque a gente se torna
insensível a essas coisas. E aí a gente vai e nem sente. Aí a gente só vê o estrago lá na frente. Eita. E depois que Verdade, cara. já soltou, né, cara, Aí aí é tem que complicado. tentar ir atrás das consequências. Então, Yuri, a gente sabe que tudo na nossa vida gira em torno de Cristo, né? Só Jesus pode promover essa mudança na nossa vida. O cristão que está agora nos ouvindo e percebe que está sendo muito falho nesta área, ou mesmo a pessoa que não entregou sua vida a Jesus, está nos ouvindo, ela deve correr para os braços de Cristo, né? De qualquer jeito. De qualquer forma, Amém, né? amém. Quem já conhece, quem não conhece ainda, tem que correr em arrependimento, né? Exatamente. Você aí que está me escutando, que está nos escutando esse podcast, e tem um palavreado imoral, né? Tem palavreado indecente, você fica focando dos irmãos, se arrependa, seu miserável. Se arrependa porque isso não glorifica a Deus. Lá no texto de Efésios fala que, por conta dessas coisas, né? A gente pode acabar entristecendo o Espírito Santo de Deus, né? Deus acaba ficando triste, né? Isso não agrada a ele. E a gente precisa tomar cuidado, né, com o nosso falar. A gente precisa testemunhar de uma forma, de fato, que glorifique o Senhor. Né, que a gente, no nosso falar, possa glorificar a Deus a ponto de, quando a gente falar, abrir a boca, né, as pessoas poderem escutar, serem edificadas, né, e em muitos dos casos até perceberem, poxa, você é diferente, você fala diferente, cara, você é cristão. Né? Então as pessoas podem acabar percebendo que nós somos cristãos pelo nosso testemunho, pelo nosso falar, pela forma como a gente se comporta, ou então muitas vezes até pelo nosso silêncio. É quando você deixa de fofocar, quando você deixa de ficar concordando, ou então dando brecha para esse tipo de Ou coisa. mesmo quando você não expressa a raiva, por exemplo, num momento assim de animosidade, você não é reativo e acaba falando algo assim. Quando você cala, você pode trazer sim glória a Deus naquele momento por conta de como você lidou com aquela situação. Algo aqui que eu queria ressaltar, uma dica para... Só um pouquinho, dentro do que você falou, eu ia falar algo bem próximo disso. É como você fala também, né? Vai expressar essa sua intimidade com Deus. Às vezes você vai falar algo que deve ser falado, mas você fala de uma forma agressiva, com ira. Ou então... mesmo com um negócio que é muito sutil, mas que não é bom. Ironia. Ironia, é verdade, cara. Olha só, Ironia Cara, é um veneno. Ironia, mano. Ironia, desdém. Aliás, a ironia tem o seu momento, né? Sim, não. Mas dentro do que nós Dentro da estamos falando, comunicação, né? assim, claro, quando eu vou falar com você sobre alguma coisa, eu não posso chegar, por exemplo, o João Lucas chega pra mim e fala, Inácio, eu fiz uma coisa errada. Aí eu respondo assim, ô gênio. Às vezes isso passa, né? Mas talvez o cara tá num momento ali tão ruim, cara, que ele vai ouvir isso ali e vai deixar você mais pra baixo ainda. Exatamente. E uma coisa assim, só um conselho bem rápido mesmo. É um exercício de humildade, porque você tem que parar e olhar pra você mesmo. Cara, o que eu tô fazendo da minha vida aqui? Será que eu tô pecando nisso? Se não for algo claro. Outra, você tem que estar muito alerta no que você vai falar. Pensar antes de falar. Às vezes e aí eu mesmo peco nisso, cara. Eu erro nisso muitas vezes. Aí meu Deus, me ajude aqui. E pedir pra Deus sondar o nosso coração e mudar o nosso ser através do agir do Espírito Santo, mudando a nossa mente também. Para que a gente possa, em tudo na nossa vida, mas a gente tá falando do linguajar, não falar coisas que desagradam a Deus, que não sirvam para edificação, que magoam os outros. Eu tô falando assim, não de por exemplo, até mesmo a verdade sem amor, e que a gente venha a falar coisas boas para as outras pessoas, palavras de ânimo, que o nosso falar leve as pessoas para Deus e não afaste elas de Deus. Eu acho que isso é o nosso dever como cristãos, utilizando assim a questão do falar. Só para finalizar, né, Jesus fala que a boca fala do que o coração está cheio, né? Então, que seu coração esteja cheio da palavra do Senhor. Né? Leia a Bíblia, leia, ore, converse com crentes, que você possa, de fato, mergulhar na Escritura para que você possa falar, se for falar muito, falar de Jesus, falar do Evangelho, falar da palavra, que as pessoas possam ser edificadas, né, pelo seu falar. Mestre Yuri, brigadão, cara. Deus abençoe sua vida. Foi um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no podcast e certamente a gente se encontra outras vezes. Valeu, cara. Deus abençoe vocês e abençoe também você ouvinte. Que você possa falar de uma forma que Deus seja glorificado. E aí, curtiu?
Podcast Ligado na Verdade é uma produção da Rádio Ceará FM 102,7.